Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Echo Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Landesic, sou cardiologista e cardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EchoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e cardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanhe a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Bárbara, você hoje vai fazer uma revisão para a gente aqui de uma patologia que não é tão comum assim, mas é aquele tipo de patologia que, se a gente não pensar nela, a gente acaba não fazendo o diagnóstico. E eu quero saber de você aí, o que você vai contar para a gente no seu artigo do Echo Journal Club de hoje. É o estado da arte de strain na imagem da cardiomiopatia arritmogênica. Então, a gente conhece, já sabe muito da cardiomiopatia arritmogênica, vê pouco, e agora a gente vai saber sobre o strain dessa doença. Bem, a gente sabe que a cardiomiopatia arritmogênica, ela é genética, então, se ela tem alteração de arritmias, de morte súbita, é porque tem uma fibrose, uma substituição por gordura nesse ventrículo direito. O espectro clínico é amplo, então os portadores, tem gente que é assintomática, que tem risco de menos de 1% de morrer, e tem outros que já têm alterações morfológicas e eventos arrítmicos que têm uma taxa mais de 10% ao ano. Então, a displasia arritmogênica no VD era conhecida como o triângulo da displasia, que engloba o ápice, o infundível e a superfície diafragmática ali do ventrículo direito. A gente sempre soube que o diagnóstico e o papel da ecocardiografia na doença arritmogênica do VD sempre foi desafiador, né? Em 2010 tinha uma força-tarefa aí para revisar os critérios, mas em 2020 foram lançados os critérios de Pádua. Por quê? Porque o diagnóstico é complexo e um teste tem sensibilidade e especificidade suficiente. Então, os critérios de Pádua, eles juntaram 6 domínios. Um deles é a ecocardiografia, sendo os outros alterações de repolarização no eletro, presente de arritmias, presente de história familiar. Então, são vários critérios. As anormalidades grosseiras do VD, ou seja, os critérios maiores, têm uma especificidade de 95% para a doença, mas é uma sensibilidade baixa, limitada, mais ou menos 60%. Por quê? Porque essas manifestações grosseiras do VD são tardias. Então, houve um estudo que estudou 202 mortes súbitas os pacientes tinham diagnóstico histopatológico de cardiomiopatia arritmogênica, e que 78% desses pacientes eram assintomáticos e 20% tinham corações macroscopicamente normais. Então, assim, o estudo veio tentar mostrar o papel do strain. Então, os critérios de Pádua, o critério de Pádua de 2020 mudou o foco. Ele colocou como um dos critérios uma alteração regional do ventrículo direito. O que é alteração regional? Ou dilatação global do VD, por volume, não só pelo diâmetro, e disfunção sistólica global do VD, ou seja, a fração de ejeção do VD reduzida. Então, na prática, de 2010, o critério de 2010 era muita medida em vez de saída, em vez de entrada. Então, parou com aquela coisa de medidas em milímetros para avaliação volumétrica e funcional, ou seja, tem dilatação do VD, tem disfunção sistólica do VD. E dividiu a alteração regional. A gente tem que falar se tem uma cinesia, uma discinesia e um aneurisma. Além disso, os critérios de Pádua, além de focarem no ventrículo direito, trouxeram a novidade importante, que é a avaliação do ventrículo esquerdo. Então, o critério menor inclui a disfunção sistólica do ventrículo esquerdo,
com a redução do strain do ventrículo esquerdo incluído na diretriz, com ou sem dilatação do ventrículo esquerdo. Então, a diretriz, o critério de Pardo de 2020, para o diagnóstico de cardiomiopatia ritmogênica do VD, passa a ter o VE junto. Então, deixa de ser só o ventrículo direito, passando a ser uma cardiomiopatia ritmogênica biventricular. E o papel do strain, então, apareceu em 2020 que a redução do strain do VE pode ser um critério menor para o diagnóstico. Então, a avaliação do ventrículo direito pelo strain deve ser adquirida, então, naquela visão focada do ventrículo direito, no final da diástole. O VD é dividido em 6 segmentos. O estudo pede para que seja feito, então, o strain da parede livre, né? Free wall strain. E o número que geralmente, assim, os estudos falam que o número ideal é 28, o valor ideal é 28, mais ou menos 4. Aí eles sugerem um limiar mais ou menos de normalidade de 20%. A ISV aí fala um valor de 23% de corte para cardiomiopatia ritmogênica. E aí o estudo foi ver quais os limiares diagnósticos das meta-análises que tinham. Então, uma meta-análise que foi de 2016, eles viram que o strain da parede livre do ventrículo direito, mais ou menos médio dos pacientes doentes era de 17%. Os japoneses, em 2023, mostraram que abaixo de 17,9%, que abaixo de 21,2% é um limiar ótimo, abaixo disso poderia ser doença. Mas o que eles mostraram, principalmente, é que os pacientes que não tinham critérios ecocardiográficos clássicos tradicionais, 81% deles tinham aquele strain de parede livre anormal, eles tinham, aqueles pacientes que tinham a displasia ritmogênica sem os critérios clássicos, se a gente fizesse o strain, 81% deles ia aparecer o strain de parede livre anormal. Então, mostrando a grande capacidade diagnóstica do strain. Então, é muito simples fazer o strain. Esses dias eu recebi um paciente lá no hospital com um diagnóstico ecocardiográfico simples, uma suspeita de displasia ritmogênica do VD, um atleta, eu vou falar mais à frente, mas é muito simples, a gente tem um software específico de VD no aparelho, e a gente percebe que o aparelho, a gente muda muito pouco, né? A gente tem a análise do strain ali na basal, média, apical, são 3 segmentos, e a curva do strain simétrica e homogênea. Então, a gente vai ver uma sincronia, uma coordenação eletromecânica sincrônica. Então, foi a partir daqui, entre outros dados diagnósticos, que eu consegui tirar essa doença desse paciente, tirar a chance. Eu fiz o strain, estava muito sincrônico, estava tudo muito homogêneo. Então, sim, eu consegui fazer essa contraprova, né? Então, aqui o estudo mostra, essa figura 1 mostra como medir o ventrículo direito, como dar esse diagnóstico no parasternal, no eixo curto, da dilatação, como medir, não medir a mais nem a menos, no angular, e como fazer a FAQ, lembrando que os dispositivos implantáveis, tipo marca-passo CDI, tem que estar dentro dentro do limite endocárdico. Bem, o artigo então fala sobre a dispersão mecânica e os padrões de deformação do VD. O que é dispersão mecânica? É aquela análise que é feita no strain do ventrículo direito que reflete a homogeneidade ou a heterogeneidade da contração ventricular. Os limites normais de dispersão mecânica são de 25 a 30 milissegundos. E os autores mostraram, então, que a combinação de strain anormal com uma dispersão mecânica aumentada forneceu uma área sob a curva de 0,8 para a predição de arritmia. Então, quanto maior a dispersão mecânica, e isso é medido, maior a assincronia, maior a desorganização contrátil e maior risco de arritmia. A dispersão mecânica essa heterogeneidade, ele é medida pelo PSD que a gente tem, que a gente faz principalmente do ventrículo esquerdo, né? O PSD que é a métrica, né, que a gente mede.
Além disso, eles identificaram também 3 padrões de deformação longitudinal do ventrículo direito, cada um vai ter que pegar esse artigo para estudar cada um, mas mostrando que o tipo 3, que é o que tem o fenótipo estruturalmente alterado, que tem um estiramento sistólico, com grande encurtamento pós-sistólico, aquelas alterações típicas de coração doente, de miocárdio doente. E aí, o estudo completa mostrando que a avaliação do ventrículo esquerdo pelo strain também é importante. Os autores identificaram, então, o envolvimento do ventrículo esquerdo, olha só, em 68% dos pacientes que tinham doença ritmogênica do VD confirmada. E somente 15% deles tinha fração de ejeção baixa. Então, o ventrículo esquerdo pode estar cometido mesmo estando aparentemente normal. E as regiões média e apicais da parede posterolateral que foram as prediletas. Então, presença de envolvimento do ventrículo esquerdo reduziu a sobrevida de eventos, reduziu a sobrevida livre de eventos em 3 vezes, se for comparar com a doença isolada do VD. Então, eles chegaram à conclusão, o grupo japonês de 2023 chegou à conclusão que o strain do ventrículo esquerdo abaixo de 18 foi um preditor significativo de desfecho composto de arritmia, transplante e morte no segmento desses pacientes, superando, obviamente, a fração de ejeção. Bem, aí chega a parte interessante, que eu falei, como é que a gente vai diferenciar o remodelamento atlético da doença arritmogênica do ventrículo direito. Todo mundo sabe que os atletas têm aumentos de câmaras, geralmente aumentos simétricos de ventrículos e átrios. Muitas vezes a gente acha que o ventrículo direito do atleta, da pessoa jovem, está maior, a gente mede, está maior, então a gente não sabe se isso aí já é um critério de displasia ritmogênica que inclui o aumento de dimensões do ventrículo direito. Então, o artigo do Sharma e colaboradores, eles demonstraram que 10% de adolescentes, jogadores de futebol saudáveis, preenchiam os critérios para doença ritmogênica do VD, apesar de parâmetros normais de strain do VD e do VE. Então, sugeriram, então, que o strain pode excluir adequadamente a doença ritmogênica do paciente saudável. Então, esse estudo definiu valores de corte entre atletas e controles. Fazendo o quê? Fazendo o strain da parede livre do ventrículo direito e o strain rate ao esforço. Bem, somente o esforço conseguiu diferenciar o paciente doente do saudável, pois ele detecta disfunção ventricular que só aparece ao esforço. Então, o strain da parede livre do esforço e o strain rate do esforço, a gente tem lá aqui os cortes, os valores de corte, cada um tem que pegar para olhar, eles foram os capazes de diferenciar, então, o paciente doente do saudável. O strain rate, durante o exercício físico moderado, foi o melhor marcador, porque ele tem muita acurácia, né, e capacidade de identificar ali precocemente as formas mais leves da doença. Então, o strain rate no esforço de 2,3%, que foi o valor de corte de doença com saúde ali. Então, precisam de dados para segmento a longo prazo, o artigo fala isso, mas já é uma luz aí no fim do túnel que o strain vai ajudar a gente a diferenciar na prática. Bem, existem desafios para aplicação clínica do strain, ou seja, o rastreamento do endocárdio é difícil, porque o VD tem uma estrutura de parede fina, a visão 4 câmaras muitas vezes é insuficiente, existe uma variabilidade intervendedor dos aparelhos, não tem um consenso ainda sobre os limiares diagnósticos de strain específicos para a doença ritmogênica do VD. Mas o estudo destaca que o strain melhora o diagnóstico precoce da doença ritmogênica, identifica a disfunção subclínica, ele tem um valor incremental, então, além do diagnóstico tradicional, né? E tem uma superioridade prognóstica, ou seja, o strain de parede livre do ventrículo direito e o strain do VE predizem a progressão da doença ritmogênica e o risco ao ritmo melhor que a fração de ejeção, além de diferenciar o remodelamento atlético da doença. Então, a ilustração central mostra que o strain do VD e do VE serve, então, para diagnosticar mais cedo a doença biventricular, prever arritmias, eventos, diferenciar atleta de doença. O valor normal do strain do VD
eles consideram entre 20 a 30 o corte para doença ritmogênica é abaixo de 23. Os pacientes do estudo com doença ritmogênica tiveram um strain mais ou menos de 17%, mas o corte no artigo foi de 23%. Então, quanto menor o strain, pior a função e mais provável o diagnóstico, então, de doença arritmogênica do ventrículo esquerdo, do ventrículo direito. O que você achou, Felipe? Incrível, né? Brilhante, né? A avaliação da deformação miocárdica ganha cada vez mais espaço na avaliação das diversas patologias, né? À medida que a tecnologia, que já tem bastante tempo, tem aí seus mais de 20 anos, mas que agora eu diria que nos últimos 5 a 10 anos é que a gente realmente tem conseguido uma implementação em mais larga escala, sobretudo aqui no Brasil, né, onde a gente mora e trabalha, a gente vai ganhando mais evidência aí para poder fazer a aplicação direta dos achados do strain nas diversas patologias, nas diversas populações. Aqui é interessante que, óbvio, cada patologia que a gente analisar, a gente vai encontrar valores levemente diferentes do strain, seja para estenose aórtica, para insuficiência aórtica, para insuficiência mitral, para estenose mitral, para cardiopatia reumática do VD, para amiloidose. E é importante que a gente, principalmente a gente quem eventualmente lida, seja com a própria cardiopatia ritmogênica na prática, né, em centros mais especializados, ou que lida com atletas, como é o seu caso aí, é importante conhecer os cortes específicos da patologia, mas a gente vê uma coisa que eu achei legal, que eu estava reparando aqui no trabalho, é que o corte ele não é tão diferente do que a gente já tem como definido por base aí para ser alterado, e acho que a principal mensagem é, diante de um valor de strain alterado, tenha mais atenção, fique atento ali, observe se você não pode estar diante de uma outra patologia, nesse caso aqui especificamente a cardiopatia ritmogênica do ventrículo direito, e sobretudo, né, eu gosto sempre de sinalizar que o strain ele não mede só o valor de deformação longitudinal. Você trouxe aí a questão da dispersão eletromecânica, que nessas cardiopatias, né, nesse caso aqui especificamente da cardiopatia ritmogênica do ventrículo direito, é um dado bastante importante para o diagnóstico e prognóstico desses pacientes. Então, sem dúvida nenhuma, é daqueles trabalhos que a gente precisa ler, conhecer como eu comentei no começo, é uma patologia que a gente tem sempre que lembrar dela, senão a gente não faz o diagnóstico.